Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, novamente aqui para dar continuidade ao nosso curso. Tá? Hoje a gente vai entender como é que faz a identificação de impactos ambientais. Inicialmente, eu destaco que é muito importante que cada um de vocês faça essa tarefa. Esse livro aqui é excelente, pessoal. Vou sempre enfatizar. Já tentei a terceira edição, essa aqui é a segunda, mas ela é muito, muito, muito boa. Está na biblioteca do IFAP. Se possível, peguem esse livro, leiam os outros capítulos, porque hoje eu vou falar do capítulo 8. Então é importante que você leia a parte conceitual, a parte introdutória, a parte histórica, para depois começar a entender essa parte de identificação de impacto ambiental. Como identificar um impacto ambiental? É necessário utilizar suas habilidades e competências anteriormente adquiridas de forma integrada. Talvez esse seja um dos maiores desafios dessa disciplina de avaliação de impacto ambiental, porque você precisa congregar. Eu coloquei aqui uma ilustração, você precisa pegar essas habilidades, esses conhecimentos, essas informações que estão fragmentadas e integrá-las para poder fazer essa avaliação de impacto ambiental. Tá? A base para realizar um estudo ambiental é a identificação preliminar dos prováveis impactos. Né? Então, existem vários estudos ambientais na nossa área de meio ambiente. Existe o EIA, que é o estudo de impacto ambiental, com seu respectivo relatório de impacto ambiental. Existe o RAP, relatório ambiental preliminar. RAS, relatório ambiental simplificado. RCA, relatório de controle ambiental. Antes do RCA tem o plano de controle ambiental. Tem o estudo ambiental simplificado, que dá origem a esse RAS aqui, esse relatório ambiental simplificado. Tem o EIV, estudo de impacto de vizinhança, só apagar aqui. Estudo de impacto de vizinhança, o estudo de viabilidade ambiental, o que vai estabelecer o grau de profundidade, o que você vai estudar é o que nós chamamos de TR, ou termo de referência. Tá? E quem isso aqui é obtido no processo de licenciamento. Você vai licenciar uma atividade, aí entra com o protocolo para obter licença prévia. O órgão ambiental, dependendo da legislação, do tipo de empreendimento, da complexidade, ou ele emite um termo de referência, ou ele até marca algumas reuniões com o empreendedor para estabelecer o TR, o termo de referência, o que será necessário estudar para poder, que a gente chama de diagnóstico ambiental, para poder construir essa avaliação de impacto, né? Identificar os impactos, prever alguns impactos e fazer análise ou avaliação da importância. Tá? Então é importante esse estudo ambiental para esse diverso. A base para realizar esses estudos ambientais é fazer a identificação preliminar dos prováveis impactos ambientais. Tá? Então, para isso, é importante fazer essa pergunta, né? Quais os prováveis impactos ambientais da atividade que eu estou fazendo a avaliação? E aí você formula hipóteses. Então, para isso, é necessário formular hipóteses a partir, por exemplo, da analogia com situações similares. Então, poxa, eu vou fazer um licenciamento de um aterro sanitário no Jari. Então, você vai estudar, por analogia, por comparação, outros licenciamentos de aterro sanitário em outras cidades, preferencialmente na mesma bacia hidrográfica, no mesmo bioma, para tentar entender as consequências naquele ecossistema. Isso aqui é muito importante. Experiências dos membros da equipe multidisciplinar. Eu confesso para vocês que quando eu cursei essa disciplina, eu já falei, sempre falo nas minhas aulas, de forma geral, a turma ficava aflita, não sabia fazer avaliação, inclusive eu. Por quê? Por causa da falta de experiência. Então, a vivência profissional, né? Você se inserir no mundo do trabalho e ir superando seus desafios, te constrói essa base que te ajuda muito a construir essa sustentação para fazer a avaliação de impacto. E o raciocínio dedutivo e indutivo. Nem vou cortar, vai assim mesmo. Indutivo.
que é construído com a experiência, com o conhecimento de causa, da analogia, e isso aqui, ó, novamente. Leitura técnica, leitura de fundamentos, nada de ler somente resumos ou slides, não. Ler livros, ler artigos científicos, isso te dá uma base para fazer um raciocínio crítico. Os impactos ambientais decorrem de uma ou de um conjunto de ações e atividades. Só um minuto. E é necessário fazer a elaboração de uma lista das atividades, das ações que comporão o empreendimento. Então, eu passei aqui o slide sem querer, não posso voltar porque eu estou gravando, né? Mas é muito importante você conhecer o empreendimento. Você precisa conhecer todas as etapas que nós chamamos, está no próximo slide, de ciclo de vida de um empreendimento, para conhecer todas as ações, todas as atividades, para aí sim pensar em identificar impacto ambiental. Então, se você quiser avaliar o impacto ambiental de uma estrutura educacional, como do IFAP, por exemplo, você precisa conhecer quais são os setores, quais são as atividades, setor pedagógico, setor administrativo, setor de ensino, as pró-reitorias, a parte administrativa, tudo que é feito aqui dentro para aí começar a fazer esse raciocínio indutivo e dedutivo e aí sim começar a perceber os impactos ambientais. Tem uma crítica para quem é da área de meio ambiente, é que quando chega o fiscal da área de meio ambiente, quando chega um gestor ambiental, um analista ambiental, para fazer uma inspeção, geralmente ele vai lá, que chama de visão de fim do tubo, vai lá na estação de tratamento de esgoto, vai lá no lixão. Então, antes do aterro sanitário, do aterro industrial, dependendo da área, antes de ir lá no fim do tubo, lá onde está ocorrendo, lá os eventuais impactos, é importante você entrar na fábrica, no processo, no serviço, para conhecer a atividade. Então, você vai licenciar dar um exemplo, uma fábrica de papel celulose. Antes de ir lá no tratamento do efluente, lá no tratamento da água, você vai entender como que ocorre a produção de papel celulose. Vai lá no viveiro de mudas, saber como é que produz a muda, como é que é o transporte para o campo, o plantio, o trato cultural do eucalipto até o corte, todas as etapas de trato. Você tem tem preparo da terra, tem acho que é a alcalinização do solo, adubação de plantio, adubação de crescimento, tem controle de pragas, não sei se tem, acho que não tem poda eucalipto, mas tem limpeza do solo, tem um corte, transporte, eu acho que vai aplicador, aí na parte mais industrial. Mas você tem que conhecer, eu não conheço muito bem, todas as etapas do processo produtivo para ir construindo essa experiência de como que funciona esse empreendimento. Tá? E aí, quando se aplica isso de forma geral, no nosso senso, para a avaliação de impacto ambiental, veja que o nosso trabalho é de respeito à avaliação de impacto de empreendimento que já está em funcionamento. Mas a regra é compreender, desde a etapa do planejamento, da concepção do empreendimento, da implantação dele, da operação e até o processo de desativação e fechamento. Isso aqui acontece principalmente em mineração. Empreendimento de mineração tem que ter uma etapa, inclusive tem até uma licença. Em alguns estados existe a licença de desativação, para ele fazer a recuperação da área degradada, fechamento de mina, todo um conjunto de regramentos aplicado a essa etapa. Então, você precisa conhecer todo o ciclo de vida do empreendimento. Isso aqui é um exemplo. Atividades, componentes de um empreendimento de mineração. Fase de pesquisa e planejamento. Uma atividade que é feita. Contratação de pessoal. Essa é uma atividade. Serviços topográficos para verificar o relevo do terreno, a geomorfologia. Abertura de vias de acesso. Fase de plantação. Isso aqui é uma foto que não condiz muito, isso aqui é a parte mais fase de operação, né? Mas existe uma etapa lá de plantação
implantação do canteiro de obras. Essa foto aqui foi melhor, a outra, né, desconsidera aquela outra foto. Implantação do viveiro de mudas. Veja que aqui é a etapa de implantação de um exemplo nosso, que é de mineração. Remoção da vegetação. Você vai minerar, você precisa fazer a remoção da vegetação, retirar o solo estéril, né, que eles chamam de topsoil, para depois ter acesso ao recurso mineral. Dependendo do tipo de exploração mineral, você tem uma etapa lá, tem a extração, aí tem a britagem e a classificação, né, que é moer, quebrar esse mineral em tamanhos menores e fazer essa classificação. Fase de desativação, aqui é de talude, é retaludamento, tá? Considere que é retaludamento e implantação de sistema de drenagem, de cursos de água, de drenagem na bacia hidrográfica, ou em solos que foram desconformados, né, por causa da exploração mineral. Então é importante você fazer uma reconformação do relevo para diminuir a erosão do solo, e é uma etapa do processo de desativação, no nosso exemplo aqui da mineração. Recuperação de área degradada, também que é um exemplo, né, de 40 anos depois de um processo de recuperação de um ambiente que foi explorado, que teve exploração mineral. Tá? E aí eu sugiro fortemente que vocês leiam aqui o livro, esse capítulo 8, de forma minuciosa, que lá, aqui foi uma síntese, mas lá tem diversas ações, atividades de empreendimento de barragem, rodoviária, aterro de resíduos, linha de transmissão, e pesquisa na internet ou de vocês, para compreender qual é o ciclo de vida do empreendimento, da atividade ou da ação que eu estou fazendo na avaliação de impacto ambiental. Então, em síntese, é muito importante compreender a análise, compreender e realizar essa análise do ciclo de vida do empreendimento, para depois começar a pensar em fazer a avaliação de impacto ambiental. Tá? Então, em qual etapa de ciclo de vida encontra o seu empreendimento, a atividade que eu estou avaliando? A maioria de vocês está fazendo a avaliação de impacto ambiental de uma atividade, de um empreendimento que está em operação. Mas alguns também podem encontrar isso aqui, ó, desativação, um ambiente que já está, uma atividade que já está desativada. Tá? Então, já é uma atividade para vocês de saber em que etapa está o ciclo de vida do empreendimento que vocês estão avaliando. Descrição das consequências, ou seja, identificar os aspectos ambientais e os impactos ambientais. Então, bora relembrar esses conceitos. O aspecto ambiental é um mecanismo através da qual uma ação humana causa. Então, o aspecto ambiental causa um impacto. E o impacto é uma alteração da qualidade ambiental. Então, existe uma relação de ação, causa e consequência. Então, por exemplo, uma ação humana, um produto desenvolvido, um serviço prestado, uma atividade industrial. Tá? Essa ação humana provoca aspectos ambientais, ou tem inerente ao processo produtivo, inerente ao desenvolvimento do produto, à prestação do serviço, inerente à atividade, tem aspectos ambientais. Esses aspectos ambientais que vão ocasionar os impactos ambientais que vocês vão aprender a identificar. Por exemplo, imagine a atividade de lavagem de roupas. Isso aqui é uma lavanderia industrial. Imagine a lavanderia de um hospital. Ou em ambiente de mineração, né, em empresas de mineração, alguns funcionários ficam em alojamentos. Tem que ter lá as lavanderias industriais. Então, é um serviço, é uma atividade do processo de produção de minério. Né? Mas também pode ser aplicado, como eu falei, a ambientes hospitalares, hotéis, indústrias maiores também. Enfim, então pensem na atividade, lavagem de roupa. Então, um aspecto ambiental, consumo de água.
o consumo de água provoca um ou mais impactos. Aqui eu estou falando para vocês, desses impactos é a redução da disponibilidade hídrica. Eu preciso consumir água. Então, tem essa relação de causa, né, consumo de água, e efeito, redução da disponibilidade hídrica. E eu vou até arriscar aqui. O impacto, pessoal, tem essa expressãozinha. Diminuição, aumento, redução, escassez. Tem essa grandeza. Tá? Então, atentem-se a este detalhe. Outro exemplo, britagem de rochas. É uma atividade lá da exploração, por exemplo, mineral classe 2 de brita, né? Você precisa passar por esse britador e fazer a segregação desse material em tamanho, né? A classificação, é uma atividade. Um aspecto ambiental, a emissão de particulado. A emissão de particulado, dá até para visualizar aqui na foto, provoca o quê? A alteração da qualidade do ar, ou a diminuição da qualidade do ar, ou o aumento de partículas inaláveis na qualidade do ar. Consegue perceber? Que essa ideia de grandeza, depois a gente vai aprender a apresentar o indicador. Qual é o indicador? Qual é a unidade que vai me possibilitar realmente provar que teve uma alteração, que teve uma diminuição, que teve um aumento? Lá na parte de análise de impacto ambiental, na terceira aula, terceira ou quarta aula, que eu vou apresentar aqui para vocês. Mais um exemplo, né? Então, produção de açaí. Produzir açaí, você tem todo um ciclo de vida. Tem se for nativo, açaí nativo, tem o pessoal que vai lá fazer o extrativismo, né, que é a coleta, o transporte, depois encaminha para o batedor de açaí, ele lava, higieniza, tem todo um protocolo de higienização. Veja que aí tem vários aspectos ambientais. Aqui eu coloco um. Quando você processa o açaí, você gera um resíduo sólido. Então, geração de resíduos agroextrativista. E esse resíduo provoca inúmeros impactos. Eu estou falando um impacto ambiental. Aumento na geração de maus odores, ou aumento na geração da proliferação de vetores, ou diminuição da trafegabilidade de vias por pedestres. Isso aqui fica geralmente jogado ao relento e isso atrapalha a movimentação das pessoas. Consegue entender essa relação de atividade, causas e efeito? Então, é interessante que para você identificar esses impactos, você pode usar ferramentas específicas. E existem algumas ferramentas. Eu estou trazendo algumas delas aqui. Um exemplo, né? Existe o checklist, a metodologia de checklist, ou lista de verificação, as matrizes de interação, diagrama de interação, método ad hoc, e existem outros métodos, existe sobreposição de cartas, existe modelagem, existem diversos outros métodos. Eu trago até um exemplo aqui, que foi um método desenvolvido para o agronegócio, pela Embrapa, atividades agrícolas, né? Pela Embrapa, e cada um desses métodos tem características, limitações, pontos positivos, pontos negativos. E você pode até desenvolver um método. Por exemplo, eu já trabalhei em estudos ambientais que eu não uso esses métodos tradicionais. Eu desenvolvi lá junto com a equipe um método de identificar o impacto, de fazer toda essa avaliação, ponderar, ver qual é o mais significativo, qual é o menos significativo. E é o método nosso. Para uma outra consultoria pode vir também uma outra ideia, mas a base de sustentação teórica geralmente são essas matrizes de interação, esses diagramas, esse checklist, que a gente constrói um outro método. Para conhecer um pouquinho de cada um, né? Então, o checklist geralmente é utilizado em estudos preliminares, é muito prático e, entre aspas, fácil de utilizar e consiste na identificação e enumeração de impactos a partir de um diagnóstico ambiental. Aqui é um exemplo de um checklist simplificado, resumido, de uma atividade de mineração no meio físico. Então, aspectos ambientais e impactos. Compactação do solo provoca redução da qualidade do solo. Alteração da topografia provoca alteração da paisagem. Emissão de efluentes provoca diminuição ou alteração da qualidade das águas superficiais e até subterrâneas, dependendo da situação.
Rebaixamento do lençol freático provoca diminuição de vazão de poços. Isso aqui é interessante. Né? Assim, no ambiente de mineração, numa atividade de mineração, precisar fazer o rebaixamento do solo, do lençol freático, né, para chegar lá nas camadas mais profundas da jazida, da mina, que é a jazida em exploração, para retirar o mineral fértil. Isso provoca um rebaixamento e pode provocar vizinhança. Então, o vizinho lá que tem um poço, que usa para irrigar culturas da hortaliças, pode no verão secar. Então, isso é um aspecto e um impacto muito relevante para ser identificado, preferencialmente previamente à atividade de licenciamento do empreendimento. Né? E um outro exemplo, subsidência de solos, né? Que quando se rebaixa o lençol freático, quando se retira alguma coisa do lençol freático, acontece isso em exploração de petróleo, acontece isso em exploração mineral. O solo que estava lá, que tinha ar, que tinha água ou qualquer outro fluido lá dentro, se você retira aquilo ali, ele rebaixa. Ele provoca um fenômeno chamado de subsidência de solos e acaba inutilizando áreas. Eu até enfatizei aqui, sugiro que vocês vejam esse documentário, Cidade Rachada, que aconteceu lá em Maceió, uma empresa de mineração de salgema, que é utilizado na produção de PVC, e não me recordo qual é a outra, é um aditivo químico, não me recordo, mas provocou o desalojamento, se eu não me engano, de quase 20 mil pessoas. Um bairro inteiro foi inutilizado por causa da subsidência dos solos. E essa atividade, ela já está, se não me engano, há 40 anos em funcionamento. E no processo de licenciamento ambiental, os técnicos ambientais da secretaria, na época, alertaram, olha, essa exploração mineral ela vai causar subsidência. Inclusive, teve perseguições políticas, e isso está tudo no documentário. É do Ministério Público Federal, é bem interessante. Verifica, eu sugiro que vocês vejam esse documentário. Tá? E é interessante que isso ocasionou depois de muitos anos, né? 40 anos. Olha como é importante nós, profissionais da área de meio ambiente, de ter essa sensibilidade e essa grandeza de atuar previamente. E de ter esse conhecimento mais aprofundado para evitar problemas para as futuras gerações, né? Que é a premissa maior da sustentabilidade. Avançando aqui nessa discussão, a gente falou do checklist, né? Agora das matrizes de interação. Consiste em uma listagem de controle bidimensional. Então, são duas dimensões, não é unidimensional como o checklist. Né? E que relaciona aspectos e impactos ambientais. Né? Então, é a identificação a partir dessa interação entre fatores da natureza, fatores ambientais, meio físico, meio biológico, meio socioeconômico e os elementos do projeto em si. Então, tem uma interação entre as atividades do projeto, as ações do projeto e os elementos da natureza. E aí, a mais famosa é essa matriz de Leopold, que foi construída nos anos 70, que ele faz uma ponderação entre magnitude e importância. Mas existem muitas variações dessa matriz de interação. Nesse livro aqui tem vários exemplos, eu trago um para vocês. Por exemplo, aqui, ó, componentes do meio físico, biológico e socioeconômico, que é bem simplificado. Tá? Então, meio físico, clima, qualidade do ar e ruído, geologia, recursos minerais, recursos hídricos, biótico, ecossistema terrestre, restingas, que é aquela vegetação de dunas, ecossistemas manguezais, aqui está botando um N, manguezais e de transição, que nós chamamos de ecótone, ecossistemas aquáticos, socioeconômico, uso e ocupação do solo, economia local, condição de vida da população. Então, aqui ele elencou algumas atividades, alguns elementos relacionados aos aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. E aqui tem a fase, né? Pode ser planejamento, pode ser implantação, operação, desativação, fechamento. E aqui, no caso, é de implantação. Recrutamento de mão de obra, instalação e operação de canteiro de obras, instalações provisórias, desmatamento e limpeza terrena. Tudo isso que aqui são atividades necessárias para implantar o empreendimento. Utilização de áreas de empréstimo, jazidas minerais. Isso aqui é o seguinte, quando você vai edificar, vai fazer uma rodovia, por exemplo.
Antes veio uma equipe identificando as jazidas, que chamam de área de empréstimos. Por exemplo, aqui, para quem vai para Macapá, tem um areal. Vai pavimentar a rodovia, aquela ali vai ser uma área de empréstimo. Uma jazida que já vai ser mapeada, vai solicitar o órgão mineral na ANM, no Sistema Nacional de Mineração, para fazer a exploração mineral daquele material que vai ser empregado para a construção da rodovia. Bota fora de material de limpeza do terreno, dentro das obras, implantação de diques periféricos aqui, se não me engano, de um terminal, um porto. Execução de dragagem de material não aproveitável, execução de aterro hidráulico, dispensa da mão de obra e construção civil. Então, aqui são exemplos, existem várias outras etapas relacionadas ao processo de implantação desse empreendimento aqui, que é um terminal portuário. E aqui é uma matriz de interação. É por isso que ela é bidimensional. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma legenda, natureza do impacto, possibilidade de ocorrência. Natureza do impacto, positivo e negativo, possibilidade de ocorrência, certa, provável e incerta. Então, você vai cruzando aqui, ó, essa linha. Recrutamento da mão de obra vai provocar um impacto aonde? Nas condições de vida da população. Esse impacto é um impacto positivo. Positivo. Possibilidade de ocorrência, certa. Também esse recrutamento da mão de obra vai ter um impacto positivo no Porto de Santos, que é para esse exemplo aqui específico, e certo. Instalação e operação de canteiro de obra e instalações provisórias. Um impacto positivo e provisório. Desculpa, é provável. Isso aqui, gente, cada impacto identificado tem que ser descrito, explicado após essa planilha, após essa planilha, de certa forma, né? Essa matriz de interação. Porque o órgão ambiental vai verificar e ver se concorda ou não. Outro impacto, desmatamento e limpeza do terreno. Vai influenciar aqui, ó, em clima, qualidade do ar e ruído, impacto negativo e provável. Isso aqui é um tipo de matriz. Tá? Existem dezenas de outros exemplos. Isso aqui é só para abrir a mente, para você entender como que é a arquitetura de uma matriz de interação. Tudo partiu a partir desse autor, né, o Leopold, lá nos anos 70. Mas nesse livrão aqui tem muitos outros exemplos, na internet tem muitos outros exemplos. Tá? E aí fica até a sugestão. Né? Identifique os demais impactos desse empreendimento. Tá aqui, ó. No livro está marcado direitinho. Por exemplo, a execução de dragagem não aproveitável vai influenciar em que elemento? Aqui, socioeconômico, biótico, física, positivo, negativo. A possibilidade de ocorrência do impacto é certa, é incerta, é provável. Dispensa de mão de obra, por exemplo. Dispensa de mão de obra, se eu fosse fazer a identificação de impacto aqui, ó. Vai impactar aqui, ó, condição de vida da população. Isso aqui vai ser um impacto negativo e certo. No final, tu faz um balanço. Quantos impactos positivos, quantos impactos negativos foram identificados no empreendimento. Para quê? Para avaliar a sustentabilidade do empreendimento. O empreendimento tal teve 200 impactos positivos, 190 negativos. E faz essa ponderação de forma macro. Então, sugiro que identifique os demais impactos, classifique com base nessa legenda simplificada. Tá? Existem outras bem mais elaboradas, bem mais complexas, mas passo aqui para vocês fazerem logo uma brincadeira. Então, a gente falou do checklist, falamos da matriz de interação, nós temos os diagramas de interação. Tá? Então, a gente estabelece uma relação de causa, condição e efeito. Usa o raciocínio lógico dedutivo e são redes muito detalhadas. Aliás, redes muito detalhadas podem ser demoradas, que é um ponto negativo, e difíceis de serem produzidas, ocasionando a falta de definição dos impactos de curto e longo prazo. Isso aqui é um tipo de ferramenta, eu trago aqui para vocês também. Né? Um exemplo de uma etapa de empreendimento aqui, que provoca a perda de massivos, né, de fragmentos de parte da floresta, né, que causa exposição do solo por causa da retirada da vegetação, alteração da dinâmica do solo, no solo, aliás, alteração da taxa de erosão, porque você deixa o solo exposto, então aumenta a taxa de erodibilidade do solo. Tá? Então, a perda de massivos florestais provoca a perda de hábitats
de macro e micro hábitats. Na vegetação, isso aqui ocasiona fragmentação florestal, alteração do processo de sucessão ecológica da vegetação. Você sabe, né? Na ecologia a gente aprende que a vegetação vai se desenvolvendo até a fase clímax, alteração dos mosaicos e remanescentes florestais, isolamento reprodutivo, né? Se você cria fragmentos, aquelas espécies vão somente se reproduzir entre si, limitando a diversidade vegetal, diferente quando a floresta é maior, né? Porque há o fluxo de animais, outras espécies em toda essa vegetação, e isso provoca uma reprodução, uma cadeia alimentar, né? Não só a reprodução, mas outras relações ecológicas envolvidas. Provoca o que nós chamamos de efeito borda, isso aqui a gente vê em unidade de conservação, em ecologia, né? Que o fragmento florestal fica pequenininho assim, e aí essa borda desse fragmento sofre influência exógena, né? De vegetação, de clima, insolação, e aí provoca um impacto na borda do fragmento florestal. Tá? Então, a perda de água por causa da perda de maciços florestais ocasiona tudo isso aqui na vegetação. Estes são locais de espécies, redução da diversidade de vegetal. E na fauna, provoca a diminuição da oferta de alimentos, de animais, dependendo do tipo de comunidade, né? Pode caçar para sobreviver. Perturbação da fauna, deslocamento da fauna, destruição de abrigos, nichos e desovas, pisoteio e atropelamento de animais durante o processo de desmatamento. Né? Esses impactos aqui provocam alteração, de forma geral, é uma alteração da composição e da estrutura de funcionamento da fauna e da flora, por causa de uma atividade, perda de massivos florestais. Isso pode resultar no aumento do potencial de espécies exóticas. Então, espécies oportunistas podem se aproveitar desse fragmento florestal que foi desmatado, foi fragilizado, e se apropriar desse ecossistema. E o interessante é que essa modelagem aqui de diagrama de interação, ele faz essas correlações entre um impacto e outro. Olha aí, um monte de setinhas que indicam essa relação de causa e efeito e a interação entre os impactos levantados. Impactos cumulativos. Então, eles se acumulam no tempo, passar de anos e no espaço, resulta da combinação de efeitos, geralmente efeitos negligenciados, impactos menores, pequenininhos, que vão se acumulando com o passar dos anos, ou impactos que são, em tese, pontuais, que quando você soma, o impacto passa a ser significativo. Inclusive, o impacto pode ser cumulativo, quando você soma os impactos, e pode ser sinérgico, quando você multiplica seus efeitos. Esse livro que tem um exemplo interessante é sobre, imagina aqui uma área rural, que passa um córrego, e aí o proprietário rural tirou a vegetação ripária, a vegetação nativa da margem dos rios. Ele é só um proprietário rural. O impacto é muito pouco, né? Num rio gigante. Mas se houver várias áreas rurais aqui, vários domicílios, que cada um retirar a sua margem ciliar, o impacto vai ser somado e ele passa a ser significativo. Também interessante essa linha de pesquisa na avaliação do impacto ambiental, é algo mais aprofundado. E, inclusive, até sugiro esse livro aqui, ele é novo, está em pré-venda, é de 2023, do professor Luiz Henrique Sanches, que é o mesmo autor desse livro. Então, aqui nesse livro ele fala um pouquinho sobre impactos cumulativos, então ele resolveu, de pesquisa, de trabalhos, escrever um livro só sobre avaliação de impactos cumulativos. Tá? Então, agradeço pela atenção. Provavelmente você colocou na velocidade 1.25, 1,5, mas espero que você tenha visto a aula até o final, tenha compreendido. E é hora de fazer uma atividade. Vocês vão identificar os impactos ambientais da atividade, do processo, da área que vocês estão fazendo a avaliação de impactos. Ok?
Dúvidas? Muito obrigado por tudo. Dúvidas? Entre em contato no AVA, e-mail, WhatsApp, por meio do nosso grupo. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.